Mod, do inglês modification, é um termo usado para denominar uma alteração em um jogo de forma a fazê-lo operar de forma diferente da original. Mas eu não estou falando daquele mod que você transforma um dragão no Thomas o Trem, e nem daquele do Skyrim que... Não, esses foram mods que mudaram totalmente a experiência do jogo. E por incrível que pareça, alguns dos maiores jogos de hoje em dia começaram como mods. Em décimo, DayZ. Começando como um mod de Arma 2, que transformava um simulador de guerra em um MMO de sobrevivência cheio de zumbis, tendo que coletar recursos para sobreviver, como água, comida e, é claro, armas. E graças ao seu sucesso, acabou ganhando um título próprio, com bastante popularidade lá no seu anúncio nos meados de 2014, mas que com o passar do tempo veio perdendo público, devido ao grande número de hackers e, é claro, com seu mapa enorme. Acho que deveriam mudar o nome desse jogo para Walking Simulator Z. O mod feito por Dean Hall para o game da Bohemia Interactive, Arma 2, foi pensado que passasse a mesma sensação que ele sentiu na sua época de oficial das Forças Aéreas da Nova Zelândia. Porque na Nova Zelândia você serve às Forças Armadas, mas é claro, com zumbis. E em nono, Killing Floor. Este FPS é um mod de um outro FPS, de Unreal Tournament. Aqui, você e mais 3 jogadores sobrevivem a hordas de zumbis, ganhando dinheiro e conseguindo armas para matar mais zumbis, ganhar mais dinheiro e conseguir armas ainda melhores. É aquela clássica forma de Left 4 Dead, mas também com muito slow motion. E pelo seu sucesso dentro da comunidade Unreal, acabou ganhando um jogo próprio em 2019, vindo de uma sequência em 2016. E enquanto os jogos foram bem recebidos, recebeu críticas dele ser de fato repetitivo, mas devido à sua proposta de farming, isso não afetou tanto, sendo ambos ainda bastante jogados em 2020. Em oitavo lugar, Chivalry. Este daqui é um dos milhares de mods de Half-Life 2, originalmente chamado de Age of Chivalry, onde aqui você é um pobre aldeão de algum reino da Europa feudal, lutando contra algum outro reino, sendo um Team Deathmatch clássico, mas é claro, com armas medievais. Criado pela Team Chivalry, que depois de algum tempo veio se tornar a Thor Banner Studios. O mod conseguiu ter um sucesso considerável e em 2010 uma campanha de sua sequência foi anunciada no Kickstarter, que pedia $50 mil para ser produzido e conseguiu quase que dobrar o valor inicial, fechando com 85 mil. O que foi o suficiente para alcançar algumas novas edições, mas não foi o suficiente para outras, como uma criação de castelo. Que isso? Fortnite? E em sétimo lugar... Peraí, isso mesmo? É, tá bom. E em sétimo lugar, Red Dead Redemption Undead Nightmare. Esse clássico de 360 veio receber uma DLC em 2010, que é inspirado em um dos primeiros mods de GTA Vice City, chamado Long Night. E por se tratar de um dos primeiros, não se tem muita informação do porquê zumbis no game, mas provavelmente se deve ao fato de que na funerária e no açougue Romero terem easter eggs sobre partes humanas. E ao que parece, a Rockstar acabou se inspirando nessa ideia, e anos depois ela aplicou em uma DLC do seu jogo de Velho Oeste, nascendo assim Undead Nightmare, com uma nova história, sendo um spin-off da série principal, tendo uma nova campanha, com cutscenes e vários diálogos novos, além, claro, de monstros clássicos de terror, que é comum na série Red Dead, tendo até os cavalos do apocalipse para você pegar. E em sexto lugar, Garry's Mod. Este daqui era um mod desenvolvido por um cara chamado Gary, óbvio, mas não qualquer Gary, mas sim Gary Newman, que veio a desenvolver outro jogo aí chamado Rush. O mod original era do... Half-Life 2. E ele permitia que o jogador criasse mods dentro do mod. Originalmente lançado em 2004 e vindo com um título próprio em 2006, desenvolvido pela Facepunch Studios e publicado pela Valve, sendo elogiado pela liberdade criativa que dá aos jogadores, que podem usar os modelos da empresa. Basicamente, ele te dá todas as capacidades da Engine Source. E essa facilidade foi responsável por vários outros mods, que por sua vez também acabaram virando outros jogos. Pera aí, então o mod de um jogo que dá para criar mods, que depois virou um jogo de criar mods, que por sua vez criou mods que acabaram virando jogos? Meu Deus, isso é um Inception.
E ele ia receber uma continuação, que foi anunciada em 2015, porém foi cancelado em 2016, com a desenvolvedora do jogo dizendo que provavelmente ele nunca ia ser lançado. Só que ele foi reanunciado em 2017, agora com um novo nome, Sandbox. E se eles estiverem seguindo algum padrão, dá pra dizer que ele vai ser cancelado de novo, mas não se preocupa não, porque ele volta. E em quinto lugar, Team Fortress. Este clássico, lançado em 96, foi concebido de um mod de Quake, desenvolvido por um time que ficou conhecido como Team Fortress Team, onde acabou tendo bastante sucesso e em 98 foi anunciado pela Valve, Team Fortress Classic, mas agora então usando a nova engine da Valve, a Golden Source, que seguia um estilo visual e mecânicas mais realistas. Essa versão, que também conhecemos como Team Fortress 1, foi inteiramente refeito em um kit de desenvolvimento de um outro jogo da Valve, que estava no seu auge, Half-Life. Olha ele aí de novo. Foi então na E3 de 1999 que Team Fortress 2 foi anunciado, e iria seguir o mesmo estilo visual, mais realista, igual ao do Classic. Mas o jogo acabou entrando em um estado de hibernação, que durou 6 anos, e ressurgiu das cinzas com um estilo mais cartoon que a gente conhece hoje. Que, pra falar a verdade, ficou bem melhor. E em quarto lugar, The Stanley Parable. Começou como um projeto pessoal sobre como os jogos de hoje em dia confiam nos jogadores dentro das suas regras, e o autor do mod queria fazer exatamente o contrário. Mas calma, eu vou deixar a própria página da Steam do jogo te explicar. The Stanley Parable é um jogo de exploração em primeira pessoa. Você vai jogar com o Stanley, e você não vai jogar com o Stanley. Você vai seguir uma história, você não vai seguir uma história. Você vai ter uma escolha, você não vai ter uma escolha, o jogo vai acabar, o jogo não vai acabar. No jogo, você controla Stanley, um trabalhador que um dia descobre que todo mundo no seu escritório havia sumido. E enquanto você tenta descobrir o que aconteceu, uma voz vai narrando o que você faz e o que você não faz. E consegue ser um dos raros exemplos de como a comédia pode realmente funcionar nos videogames. E grande parte disso é graças à ótima narração de Kevin Brighton como a voz. O mod original, criado por Dave Ridley em 2011, foi pensado para rodar na engine Source para o Half-Life 2, e rapidamente caiu nos braços da comunidade, sendo aprovado para o Steam Greenlight em 2012. Sendo um game onde você mais escuta do que joga, por assim dizer, você vai se pegar se questionando: e se eu fizesse isso? E se eu não fizesse aquilo? E é assim que Stanley Parable consegue te fazer rir e ter raiva ao mesmo tempo. E em terceiro lugar, Counter-Strike. Este clássico dispensa apresentações. Ele começou sua vida como um mod de Half-Life e rapidamente estourou em popularidade, tanto que a Valve já se envolveu no seu desenvolvimento logo na fase beta do mod e fez dele um produto mais completo e mais próximo de um jogo de verdade. E para isso, ela contratou uma empresa chamada Barking Dog Studios, que ficou responsável por essa parte de refinar o conteúdo. Agora, quando a Valve decidiu transformar o mod em um jogo completo, esse estúdio acabou ficando para trás, mas com o sucesso que o jogo teve, eles ainda tentaram lançar o seu próprio Counter-Strike, chamado de Global Operations. E eles estavam tão confiantes sobre o jogo, que um dos desenvolvedores disse: Counter-Strike é um ótimo jogo, mas o nosso jogo vai ser 100 vezes melhor. E eu acho que, só pelo fato de você provavelmente nunca ter escutado desse jogo, fica claro que Global Operations é realmente muito melhor. Pelo menos não tanto quanto o CS, que foi lançado em 2000, sob o nome de Half-Life Counter-Strike, e incluía também alguns outros mods da comunidade. E essa versão que você provavelmente jogou, que foi a 1.6, foi lançada em 2003, junto com a nova plataforma de distribuição da Valve, chamada Steam. E o resto é história. CS acabou se tornando uma das franquias mais importantes e influentes dos games, tanto que ela está de pé até hoje. Mas e aquela empresa que fez o Global Operations? Faliu? Que nada, depois ela acabou virando a Rockstar Vancouver, que acabou fazendo uns jogos aí como Bully e Max Payne 3. E em segundo lugar, Dota. Essa obra-prima dos videogames começou como um mod de Warcraft 3, que por si só é outra obra-prima, e na sua época já se apresentava pelo seu nome completo, Defend of the Ancients. Lançado originalmente para a expansão The Frozen Throne de Warcraft 3, sendo baseado em um outro mapa de StarCraft 1, o Aeon of Strife, e reformulado por Ginzo e Icefrog,
sendo uma reformulação da gameplay de Warcraft 3, só que em vez de controlarmos exércitos, controlamos apenas um personagem, virando a base do gênero MOBA que conhecemos hoje em dia. Apesar dele não ter sido necessariamente criado o gênero, ele foi um dos primeiros e um dos grandes responsáveis por popularizar e refinar ele. E o mod era tão popular entre a comunidade de Warcraft 3 que tem até uma música inteira sobre uma galera que se reúne para ficar jogando Dota. E vendo esse sucesso, foi que a Valve contratou os desenvolvedores do mod e assim anunciando em 2010 Dota 2, sendo o melhor jogo já feito. E em primeiro lugar, PUBG. O maior jogo do mundo? Com certeza não. O melhor Battle Royale? Também não. Mas mesmo com todas essas controvérsias, não há como negar que o sucesso de PUBG foi imenso. Quer dizer, ele conseguiu quebrar vários recordes da Steam na época, incluindo o maior número de pessoas jogando ao mesmo tempo, com mais de 3.1 milhões de jogadores, ultrapassando o recorde anterior de Dota 2, que era de 1.3 milhões. Sendo PUBG criação de Brandon Green, que já havia trabalhado em um mod de Arma 2, o DayZ Battle Royale, e depois disso no mod de Arma 3, o Players Unknown Battle Royale. Visto a grande popularidade e o aumento das vendas do game da BM Interactive por causa de seu mod, ele decidiu criar um jogo próprio baseado em seus projetos anteriores e usando a engine da Epic, a Unreal Engine, que nasceu o grande aclamado PUBG. É realmente uma pena que PUBG não tenha vingado tanto assim como seu principal rival, Fortnite. Mas pelo que tudo indica, ele está voltando para tentar pegar de volta o seu trono.